questão do inconsciente que dificulta nosso progresso, a superação das necessidades de vencer vícios, compulsões, sobre a necessidade de termos sempre alguém por perto, medo de ficar sozinho, dependência emocional, as dificuldades em administrar nosso humor, sobre ansiedade, exigência, rigidez. Vamos pensar. Existem várias maneiras, várias vertentes do conhecimento que podem nos auxiliar a entender essa questão. Nós vamos partir hoje do legado de Freud. Quando Freud começou a estudar a mente, era um médico, neurologista, psiquiatra, o cara por quem a gente tem que ter uma gratidão enorme, porque ele decifrou bastante coisa importante sobre a mente humana. Ele percebeu que no nosso funcionamento nós temos 3 instâncias que atuam na construção da nossa identidade, do nosso desempenho na vida. Primeiro a gente começa com o id, que é a criança, é aquela parte nossa que atua no princípio do prazer. A gente está sempre buscando satisfazer nossas necessidades, satisfazer nossos impulsos, egoístas às vezes. É uma instância que é amoral, não imoral. Ela desconhece leis, ela desconhece regras. Ela está a serviço apenas de atender nosso prazer, tá? A parte boa é que é onde reside a pulsão da vida, onde reside a energia para a vida, para construir, para realizar, para amar. Então, tem o lado bom que atua e o lado ruim, que se a gente não tomar cuidado, prejudica a gente. Nós temos o superego, que é uma instância que se desenvolve mais ou menos em torno dos 5 anos em diante, que é a assimilação das regras sociais, a assimilação das regras familiares, é a assimilação dos conceitos de pode e não pode, correto, errado, a ética, os valores, por que a gente levanta cedo para trabalhar, por que a gente é bom estudar bastante. É a parte que racionaliza a realidade, tá? E o ego é o princípio da realidade, é aquele que media o id e o superego no equilíbrio dessas potências para que a gente tenha um bom desempenho. O superego é rígido, para ele não existe meio termo, é certo ou errado, tá? Pode ou não pode, se não puder vai gerar culpa, vai gerar mágoa, vai gerar mal-estar. Por isso que existe uma luta constante dentro de nós que fica o tempo todo atuando. Isso é normal, isso dá uma angústia na gente. Somos seres incompletos e demandantes, a gente está sempre querendo alguma coisa, a gente está sempre buscando alguma coisa. Tem gente que reclama, poxa, fulano nunca está satisfeito. Ótimo, não pode mesmo, que quem fica satisfeito vai morrer, porque não tem demanda, não tem afã de construir nada. Ok. Vamos pensar em termos de comportamento. Quando é que nós percebemos quando o id de uma pessoa está atuando muito? Simplesmente observando as atitudes dela, se ela é uma pessoa egoísta, uma pessoa narcisista, só pensa em si mesma, só pensa em se dar bem, doa quem doer, não se preocupa com os direitos dos outros, porque é uma instância amoral, é uma instância que não concebe o direito do outro, não consegue o valor do pensamento, dos sentimentos do outro. Então, quando o id é extremamente atuante, sem a barra do superego, sem o conceito de justiça, nós podemos pensar nos criminosos, nos bandidos, nos golpistas, nos psicopatas, sociopatas, né? Percebe? Então, a gente percebe que o id precisa de ser controlado por algo. Entra o superego, que é aquela instância onde a gente guardou as regras, guardou o código de valores da sociedade. É ele que vai dizer para o id, não senhor, não vai tomar 20 bolas de sorvete não, porque vai fazer mal para você. Não senhor, você não vai comprar 50 camisas porque você não tem dinheiro para pagar e não precisa de tantas camisas assim. O mês tem 30 dias, tá? Só que o superego em excesso é aquela pessoa chata, rígida, inflexível, que manda em todo mundo, que
assume um fanatismo, é aquela pessoa que a religião dela é a mais importante, o candidato dele é o melhor, a opção política dele é superior a todas, o que ela pensa tem que vigorar, é uma pessoa intransigente, difícil de conviver. Percebe então como que a gente precisa equilibrar isso? Aí entra o ego. O ego é aquela instância que, na interação com o meio, ele vai dizer se a gente está rígido demais, se está infantil demais, se está egoísta demais. É ele que vai dizer a hora de ceder, a hora de exigir. Então, uma pessoa saudável, ela precisa fazer um trabalho de terapia, um trabalho de autoconhecimento, para ela conseguir se administrar nessas instâncias. Por quê? Quando uma pessoa sabe até que ponto ela pode exigir e de onde começa a sua responsabilidade nas coisas, é uma pessoa ponderada, é uma pessoa que respeita o outro, exerce seu papel perante o outro, é uma pessoa que sabe dosar energia para conquistar os sonhos da sua vida. Então vamos pensar, por exemplo, a questão das compulsões alimentares. Além da compulsão esconder uma falta, que está sendo preenchida pela comida, tá vendo? Viu o valor da terapia? Nós temos que descobrir que falta é essa, né? A compulsão por alimento busca sempre o prazer do alimento, mas ela está escondendo uma questão. Por exemplo, uma questão com a mãe. Como foi o lidar com a mãe? Como foi a alimentação vinda da mãe? Foi dada com amor? Veio generosamente? Veio com certeza de pertencimento? É uma das análises que a gente faz quando atende uma pessoa com compulsão. Agora, quando a pessoa não consegue ceder aos impulsos, sabe que 20 barras de chocolate vão fazer mal, mas ela não consegue controlar, ela está deixando a instância do id atuar profundamente. E como é que a gente controla isso? Se o id busca prazer, nós temos que mostrar para o id que existem outras maneiras de ter prazer. Ele pode ter uma satisfação diferente. Entra o superego e fala: eu quero vencer na vida, eu quero ter um corpo bonito, eu quero ser amado, eu quero ser aceito, eu quero ter saúde. Então, o superego entra e define o que fazer para vencer a compulsão, por exemplo, porque a pessoa tem, de certo modo, consciência. Entra o ego e percebe que há prazer na comida, mas também há prazer no corpo bonito, há prazer na saúde, há prazer na autoestima. Então, o ego, num trabalho ostensivo, diário, gradativo, um passo de cada vez, trabalha, né, no processo terapêutico, a gente trabalha gradualmente a conquista de um novo conceito de prazer, que é o prazer de ser forte, o prazer de dar conta de se controlar, o prazer de se olhar no espelho e perceber: poxa, sumiu 1 centímetro, né? Então, veja bem, volta e meia a gente cai na questão da importância da terapia. Por que é importante a terapia? Porque quando você identifica qual é o agente, a instância que está atuando mais em você, você fica alerta, a ponto de quando vem um impulso, se é um impulso infantil de querer aquilo que não pode, ou então um impulso inflexível de querer impor o que o outro não pode aceitar, ou que nós queremos, é o ego dizendo: para, porque não é por aí, vai vir coisa ruim, vai dar M, se você continuar desse jeito aí. Você já sabe que se você for um cara inflexível, rígido, estúpido, você vai conquistar desafetos, você vai ser deixado de lado, as pessoas vão fugir de você. Vamos segurar essa onda? Então, é um treinamento, é um trabalho de inteligência. Não é fácil, porque é uma questão de estrutura, né? Mas é preciso fazer, porque quando nós estamos em desequilíbrio nessas instâncias, quando o nosso ego não consegue administrar, quando é um ego frágil, por exemplo, a criança que foi depredada, que foi diminuída na infância, cujos pais foram pessoas depreciativas, pessoas que não deram validação, esse ego pode ser tão frágil que a pessoa pode até optar por ser boa, mas vai ser um capacho, vai ter muito medo de se desenvolver, vai ter muito medo de se arriscar, de colocar a cara no mundo, né?
Então, veja que nós temos que cuidar das 3 instâncias em equilíbrio, em diálogo. Por isso, para começar, a educação que nós damos para os nossos filhos é essencial para a gente ajudar nossos filhos a terem essa administração, para ter essa noção de como corre essa instância. Por isso que é preciso dar limites às crianças. Por isso que o pai e a mãe têm que estar conectado, para não haver confusão, para que um não fale uma coisa, o outro prejudique, contradiga, libere o que está proibido. Precisa de haver coesão. A criança precisa de limite. Quando você vê uma criança teimando, inconscientemente ela está tentando identificar qual é o limite. E ela só consegue isso se você mostrar. O superego está se formando. A criança, o id, está ali atuando a todo vapor. Se a criança não recebe noção de limite, ela não vai conseguir se tornar um adulto saudável. E detalhe, não é só por meio da educação que a gente mostra isso para as crianças, mas pelos próprios exemplos que a gente dá para elas. Então, equilíbrio, bom senso, disciplina, sabedoria, bons hábitos, tudo isso é importante na formação do caráter de uma pessoa, na formação da estrutura psíquica dessa pessoa. Se a gente nega essas coisas, nós estamos condenando essa pessoa a ser infeliz, a viver limitações nas suas relações com as pessoas, viver prejuízos morais, viver prejuízos financeiros, econômicos, baixa autoestima, e pode piorar, que eu não vou citar aqui, mas a coisa pode piorar. Então, veja que a partir de um conhecimento básico que Freud deixa, nós começamos a avaliar as 1000 possibilidades de análise de cada quadro que a gente trata. Em síntese, somente o autoconhecimento ajuda a gente a se equilibrar. Somente o autoconhecimento nos ajuda a identificar qual instância está atuando mais e, por causa disso, qual método nós vamos utilizar para fortalecer aquela instância que está enfraquecida, né? Então, fica aqui esse conhecimento. Espero que você tenha gostado. Se gostou, curta, compartilhe, mostre a outras pessoas para a gente expandir esse movimento de saúde por aí.